Em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, o irmão José Reis falou sobre o Filipe e o eunuco, né? Os irmãos sabem o que é um eunuco? Quem sabe faz assim com a mão. Sabe o que é um eunuco? Para quem não sabe, um eunuco, tinha duas categorias de eunuco, né? Tem até mais, mas eu me recordo de duas. A primeira categoria de eunuco que eu me recordo é os eunucos que cuidavam das donzelas do rei. Esses que cuidavam da donzela do rei, eles eram feitos eunucos. Eles eram capados das. Pegava o cabo forçado e... Putz, porque o cabo vai cuidar só de donzela, né? A donzela ia dar banho nas donzelas, ia cuidar, vestir as donzelas. E existe outro tipo de eunuco que o próprio Jesus cita também. Ele diz que há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. São aqueles que se abdicaram de mulheres para servir a Deus. Então são esses eunucos aí. Então o evangelho, ele alcança todo tipo de pessoa. Mas há necessidade de pregarmos o evangelho. Há necessidade de falarmos do amor de Jesus para os outros. E você tem a missão de ser um representante de Cristo. E nós estamos falando hoje de culto e missão. Você é um missionário na obra de Deus. Tem gente que não serve para ser missionário nem para o parente, porque em vez de ser missionário para o parente, né, Luciana? Ele faz afastar a pessoa de Jesus, com a sua ignorância, com a sua afronta. E você, como missionário, você tem que aproximar as pessoas de Jesus. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, estudioso da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando eu falo, a palavra dos judeus, a Torá. E ele era tão convicto que servia a Deus, que ele perseguia os cristãos. Ele perseguia os cristãos para matar. Ele pedia autorização ao governo de Roma para matar aqueles que citavam o nome de Jesus. Mas Jesus se encontrou com ele, Gabriel, no caminho de Damasco. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, encontramos essa história. E quem foi Paulo? Foi o maior missionário da Bíblia Sagrada. Paulo ele evangelizou o continente inteiro da Ásia. Paulo sozinho. E você é um missionário de Cristo. Você é alguém que Jesus dedica as oportunidades a você, para que você leve o evangelho dele para frente. Toda a igreja que começou com missionários. Todo mundo conhece a história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus começou com Daniel Berg e Gunnar Wingren. Estavam lá na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, num culto pentecostal, irmã Neide, o cultozão lá era pentecostal. E alguém se levanta e fala para Daniel Berg e para Gunnar Wingren que eles estavam sendo levados a ser missionários. E eles sentiram no coração de procurar uma terra para eles ir evangelizar. E eles foram lá no mapa mundo, encontraram o Brasil, uma cidade chamada Belém, aliás, um estado chamado Pará, e uma cidade chamada Belém. E eles vieram de lá para cá. Quando eles chegaram aqui, já tinha igreja. Foi uma brigaiada doida. Que eles eram pentecostais, chegaram aqui, tinha a igreja batista, a igreja presbiteriana. E eles vieram com a doutrina do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, do Pentecoste, o crente pentecostal. E dali em diante surgiu a Assembleia de Deus. E se eu for contar a história aqui, vou demorar mais. E estamos hoje aqui por causa desses missionários. A Assembleia de Deus está hoje aqui por causa desses missionários. Então Jesus quer que você seja um missionário também. Eu sei que muita gente não tem coragem de ir para a aldeia dos índios, né? Tomar banho ali pelado com os índios, botar só uma folhinha na frente e sair dançando mais os índios aí, né? Para evangelizar. Ninguém quer, né? Mas tem crentes assim. Tem homens e mulheres que estão vivendo dentro das aldeias para evangelizar, missionários. Tem. Os maiores não dá um índão, né? Mas os maiores não dá um índiozão. Né? Não precisava nem se disfarçar. Ia botar só a roupa de índio, pronto. Mas você é um missionário. Não precisa ir para a aldeia, não. Primeiro não ore.
Primeiro, busque a Deus inspiração para fazer a obra de Deus. Eu não posso ir, não, vou dar o dinheiro aqui. Eu não posso ir, não, eu vou orar. Eu não posso ir, não, mas eu vou fazer o possível para estar apoiando a missão. Amém? Irmãos, antes de acabar o culto, eu queria avisar os irmãos que quarta-feira nós estaremos aqui com um culto de doutrina. E quinta-feira, eu e a missionária e os filhos, né, vamos estar indo para a Ceilândia, para a convenção, para a nossa convenção, né, que é 2 vezes no ano. E esse ano vai ser, começo do ano vai ser agora em Ceilândia, né? Vamos passar ali 3 dias, mas domingo estamos aqui de volta para o culto da família. Domingo é culto da família. Mas quarta-feira eu queria que os irmãos viessem, que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Tenho uma palavra para falar para a igreja, um ensino da palavra de Deus, viu? Então, convido todos os irmãos, quarta-feira, estejam aqui conosco, para que nós possamos trazer a mensagem de Deus aos vossos corações. A missionária disse que vai conversar com as irmãs, para as irmãs não ir para a chuva agora não, vai esperar um pouquinho, e que ela vai falar com você depois do culto. Amém? Vamos ficar de pé?